Boa tarde! Sejam todos bem-vindos. Pode aplaudir a Ele, a Jesus que já está neste lugar. Espírito Santo que já está aqui. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Levanta as tuas mãos e diga: Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero entregar nesta tarde a minha vida inteiramente para o Senhor. Eu peço que o Senhor tem total liberdade para remover da minha vida tudo que pode impedir a obra que o Senhor tem que fazer nessa tarde na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração depois de orar, buscar a presença de Deus, pedindo a Deus uma palavra para esta tarde, para esse seminário. E Deus colocou no meu coração o tema líder que rompe limites. Pessoas que rompem limites. Porque toda pessoa, todos têm potencial para conquistar os seus sonhos. Toda pessoa tem potencial para ser líder. Você sabia disso, amém? Todos têm. Tudo eu posso quando Ele nos fortalece. Então não existe pessoa que não possa romper limites na sua vida. Mas eu pergunto, será que tem pessoas que têm limites? Alguns limites podem ser ampliados? Pergunta. Quais as possibilidades de ampliar limites? Até que ponto você tem consciência que você tem limites na tua vida? Até que ponto, eu vou repetir para você pegar aí, você tem consciência que você tem limites na sua vida? O que vemos muitas vezes não é aquilo que aparenta ser, né? A imagem, a aparência, ela pode enganar. Há momentos que olhamos para uma pessoa e a gente supõe que essa pessoa ela é bem-sucedida, né? Olhamos para uma pessoa, às vezes, que ocupa alguma posição e achamos que essa aí está aí porque... E muitas vezes estamos enganados. Nem tudo que aparenta ser é. Sabia disso? Nem tudo que aparenta ser é. Foi isso que aconteceu nesses textos que eu vou estudar aqui com vocês, meditar. O que aconteceu com Saul, quando ele foi escolhido. Eu vou ler alguns textos, mas eu vou falar sobre 1 Samuel, ali do capítulo 10 em diante, vai para o 2 Samuel, vários versículos. E nós vamos aprender muito com essas passagens aqui. E eu gostaria que você pudesse estar atento para receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui, as igrejas que estão aqui, sejam muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco. E a gente sempre estava orando, para que vocês que viessem de fora fossem assim, levassem desse lugar, desta igreja, uma unção sem limites. Amém? E com certeza você vai levar, porque o teu esforço Deus vai recompensar. Amém? Nessas passagens aqui, meus queridos, que todos nós como cristãos, principalmente como líderes, lemos, relemos. Eu já estudo há mais de 35, não vou para 40, 35 anos. Eu estudo.
Você sabe que sempre quando a gente estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele traz coisas ao nosso coração, que ele se renova a cada dia, e muitas das vezes coisas que ainda a gente não percebeu. Ou a gente entendeu de uma outra forma, porque os ensinamentos da Bíblia, um ensinamento, ela pode ter N caminhos para nos ensinar. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. E nesses textos aqui, nós examinando, quando o povo de Israel, ele pediu um rei, achando que o profeta Samuel, na época, não tinha mais idade, não tinha mais força para governar Israel. O povo achando que os filhos de Samuel estavam desqualificados para a função. Eles começaram a questionar o profeta Samuel e pedir um rei. Eles esqueceram que quem cuidava da nação, que até ali estava indo tudo bem, não era em si apenas um líder, um rei, porque não tinha, mas era Deus. Mas esse povo, ele esqueceu. E eles vão até o profeta Samuel e pedem para que Samuel ungisse um rei. Porque eles questionavam por que outras nações têm rei, por que nós não temos um rei. Eles estavam olhando o seu vizinho e esquecendo e não percebendo o quanto eles estavam sendo protegidos e cuidados por Deus. E isso acontece muito. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 seguinte: então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram até Samuel e disseram-lhe: eis que você já está velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. Olha só, primeiro, o povo foi a Samuel, pediu, Samuel se entristeceu como líder, porque percebeu que o povo não entendeu o quanto Deus estava cuidando deles. E aqui Samuel então ora a Deus, versículo 7. Ele vai à presença de Deus e fala com Deus. Mesmo ele entristecido, ele não questionou o povo. Existem coisas que um líder, que a gente como líder, que as pessoas querem fazer, que as pessoas estão fazendo, que o pastor ou o líder se cala. Porque às vezes se falar, a pessoa se ofende, a pessoa não entende, porque ela está vivendo um momento de carnalidade. Quando uma pessoa está vivendo um tempo de carnalidade, não está vendo, não está reconhecendo que Deus fez, ela não tem a sensibilidade de ouvir a pessoa que está ali para orientá-la. Então Samuel se cala e vai a Deus e ora. E versículo 7, e disse o Senhor a Samuel: ouça a voz do povo em tudo quanto te diz, pois eles não têm rejeitado a ti, mas eles têm rejeitado a mim, para que eu não reine. Olha, queridos, aqui, se eu for querer ficar nesse texto aqui, traz grandes ensinamentos. Você que está aqui é um líder na tua casa, é um líder numa célula, é alguém que está envolvido no reino, é alguém que serve a Deus, tem um pastor. E eu quero te dizer que Deus, quando a pessoa rejeita aquilo que nós, principalmente como pastor, queremos ensinar e orientar, quando você questiona ou rejeita, você não está rejeitando em si o pastor. Você está rejeitando é Deus, porque o pastor está aqui, sendo representante de Cristo, para abençoar a tua vida e te conduzir no caminho certo.
Quando a pessoa rejeita a voz do pastor, ela rejeita Deus. E Deus disse: Samuel, esse povo não rejeitou você, ele rejeitou a mim. Aí 1 Samuel capítulo 9:1, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Afial, filho de um homem de Benjamim. Era um homem poderoso, versículo 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Capítulo 10, versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já que o Senhor escolheu? Olha aqui, tem alguém, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então o povo jubilou, se alegrou e disse: viva o rei. Olha só, quando esse povo pede um rei, imediatamente Deus deu o que eles quiseram. Vocês querem? Está aqui. Não era da vontade de Deus. Às vezes tem coisas que a gente pede, insiste tanto e quer, que Deus diz assim: tá bom, você quer? E a pessoa às vezes é errado, não é aquilo que Deus quer. Deus não tinha planos para aquilo. Mas a pessoa quer. Tá bom, se você quer, Deus se vai. Está aqui o rei. Pegou alguém, está ali. Todos olharam para Saul e viram nele alguém que poderia ser, ele se destacava entre a multidão. Ele tinha uma aparência, ele era um homem alto, bonito, diz aqui. Ele se destacou, se destacava. Tinha tudo, o perfil para ser um rei. Todos esperavam de Saul atitudes e comportamentos de rei. Que ele fosse um grande líder. Porque o povo, eles não tinham discernimento espiritual. Eles estavam olhando para a aparência, para aquilo que estava diante dos olhos dele, né? Sendo que vocês todos sabem, que todo mundo diz, Deus olha o coração. E falar em olhar o coração, eu tenho que dar uma pincelada aqui. Às vezes a pessoa está no pecado, fazendo as coisas erradas, caminhos errados, lugares errados, e ela tem essa frase: Deus olha para o coração, Deus vê o meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Atitudes que nós temos muitas vezes é o que está no coração. Vontades que nós temos muitas vezes é o que está no coração. Deus vê o coração. Mas a pessoa às vezes está se enganando. Ela acha que o coração está limpinho. Aqui nessa passagem, a gente percebe que o próprio Saul, que foi escolhido por Deus para liderar o povo, não acreditava nele. Ele não acreditava nele. Ele não acreditava na liderança. O que fez, que nós conhecemos essa passagem, que fez que Deus escolheu, mais para frente ali, vocês viram que Deus escolheu Davi. Mas aqui nesse texto nos mostra o perfil de Saul e o perfil de Davi. Dois líderes com limites diferentes e lideraram um tempo com certos limites. Nós vamos aprender. Dois líderes com limites diferentes em suas lideranças. Quem está pronto aí para começar a entender, diga amém. Nós vamos ver agora como existem pessoas, por que existem pessoas que avançam, né? E outras não, sendo que aprendem as mesmas coisas. Está no mesmo grupo, tem o mesmo mentor, tem o mesmo pastor, aprendem toda a mesma coisa. Estão ali recebendo, se alimentando do mesmo alimento. Mas uma
se destaca e outras não. Uma rompe limites e outras não. Eu quero que você repita assim comigo, diga a capacidade de um líder. A capacidade da liderança determina a eficácia da pessoa. Ambos, se você analisar nesse texto todo aqui, nessa história, ambos foram alimentados e consolidados, orientados, foram ungidos, foram escolhidos por Deus. Saul foi Deus que escolheu quando o povo pediu. Davi foi Deus que escolheu e Samuel ungiu. Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi. Samuel aconselhou às vezes Saul e Samuel aconselhava Davi. Ambos eram igual, a oportunidade foi igual para Davi e para Saul, sabe? A oportunidade foi igual. Ambos tiveram, se for analisar, os mesmos benefícios, os mesmos conselhos, mas veja como o reinado dos dois foi diferente e nós vamos entender por quê. Primeiro, porque Saul nunca compreendeu a natureza da liderança. Quando uma pessoa não entende o porquê que ela é chamada por Deus, porquê que ela foi escolhida, não só para liderar, mas para servir a Deus. Quando uma pessoa não entende o porquê que Deus tirou lá do pecado, do lamaçal do pecado, quando a pessoa não entende o propósito que Deus tem com a vida dela, ela nunca vai, eu posso dizer assim, até se converter realmente. Nós precisamos nos questionar, nos perguntar, por que que Deus me tirou do lugar que eu estava e me fez se assentar nos lugares celestiais que é em Cristo Jesus? Por que que Deus te tirou do mundo das drogas, da perdição, do pecado, da prostituição? Por quê? Ele tirou você de lá porque Ele tem planos. Mas quando uma pessoa não entende porque ela foi escolhida, chamada, ungida, ou você foi escolhido para ser um líder de célula, ou participar da equipe, fazer parte da equipe de 12, não participar é fazer parte da equipe de 12. Ou porque você foi escolhido para ocupar uma função dentro da igreja. Quando nós não entendemos, nós não vamos crescer na área que Deus nos colocou. Não crescemos como cristão, sempre somos mornos. Ficamos no banho-maria. Não crescemos como líder, não crescemos no nosso ministério. É importante nós entender, ter certeza de qual é o meu papel dentro do corpo de Cristo, meus queridos. Sabe, a gente tem que... Hoje eu estava assim conversando com alguém, falando sobre o quão o mundo é ilusório, o quanto as pessoas se enganam, porque elas não conseguem assimilar a grandiosidade do plano que Deus tem com a vida dela, e elas trocam, sabe, a bênção, elas trocam o que Deus tem para a vida delas por qualquer coisa, porque o foco delas estão nas coisas terrenas, passageiras, e ela não entende o seu papel aqui na terra. Nós precisamos entender qual é o meu papel dentro do corpo de Cristo. Saul, no dia em que foi chamado por Samuel, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia aqui, que ele se escondeu no meio do povo. 1 Samuel 10, 21. Olha só, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pela sua família, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis. Olha, e eles buscaram, porém, e não achavam. Versículo 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disseram ao Senhor: eis que se esconde entre as bagagens, entre o povo. Saul estava escondido. Saul estava com medo. Saul, ele não entendeu
o poder da unção que ele tinha recebido. Ele não entendeu, eu não vou entrar no texto aqui, o processo, como foi a escolha, como que ele chegou até o profeta Samuel, a unção que ele recebeu lá, ele não tinha entendido. Então ele se escondeu, diz a Bíblia. Alguns líderes, algumas pessoas fazem isso para não dizer que estão sendo negligentes no seu chamado, negligentes como cristão, para não dizer que elas não querem fazer, elas se escondem. E elas até dizem, às vezes, eu não quis ser líder, foi o meu líder que me colocou. Eu não quis fazer, eu não pedi para fazer parte da equipe do pastor, foi o pastor que me escolheu. Agora, se eu não estou produzindo, eu não faço nada, se ele quiser que me tire. E está ali. O líder está ali, aquele líder está ali, e o líder está gastando tempo com ele, o líder está ali, sabe, investindo, em vez do líder sair e ganhar outros, está o abençoado ali, há 10 anos, no calcanhar do líder ali, sabe, não larga, dando problema, dificuldade. Você já viu isso? Líder! Quem é líder aqui? Faz assim. Você, às vezes, sair para o campo, ganhar outro, você tem que ficar com alguém ali, 10 anos ali, ó. A pessoa não entendeu nada. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não entende o papel. Saul, depois de algum tempo, a Bíblia diz que o tempo que ele reinou, ele teve alguns tempos de conquista, de vitórias como rei. Mas ele confundia a sua liderança também com o título, sabe? Ele aceitou o título de rei. Nós temos que ter esse cuidado. Eu aceitar um título e não me desenvolver para aquilo que o título condiz. Se eu sou um líder, eu tenho que liderar. Se eu sou um líder da equipe do pastor, eu tenho que formar meus 144, meus 12. Aliás, eu tenho que formar os meus 12, e os meus 12 têm que formar os outros 12. É isso, a visão, ela é assim que funciona. Saul, ele aceitou a capa de líder, de rei. Ele trocou, ele confundiu, sabe, ali a coroa com o título de liderança. Título não quer dizer que você é o que o título diz que você é. Título não diz. Eu posso ser o teu nome de pastor aqui, mas não ser uma verdadeira pastora. E isso vai pesar muito para mim diante de Deus. Eu sempre falo, às vezes eu sempre digo, não sei se isso eu peco ou não, mas eu acho que não. Mas se fosse eu voltar para ser escolhido, se eu fosse voltar atrás e tivesse a oportunidade de escolher entre ser pastora e ser uma diaconisa da igreja, se Deus dissesse, pode escolher o que você quer ir, lá atrás eu ia dizer assim, e agora? Se fosse, eu ia dizer assim, eu quero ser uma diaconisa. Porque eu sei da responsabilidade que é. Então, quando nós somos um líder, nós temos que ser consciente. E Deus te chamou, não foi você que escolheu, não. Foi Deus que te escolheu. Não foi vós que me escolheste, diz Jesus. Eu vos escolhi, vos nomeeis para que você vai dê fruto. Levanta a mão e diga assim, sem chance. Não fui eu que me escolhi. Fui Deus. Ele diz, não cai uma folha da árvore se ele não permitir. Não cai. Saul, ele se tornou um general, mas nunca cativou um exército grande, leal, fiel. Sabe? Às vezes nós somos um líder,
mas não conseguimos liderar ninguém. Ele estava assim enganado. O título não define uma pessoa para Deus. O que define uma pessoa para Deus é resultados. Por isso que Jesus falou que a árvore se conhece pelo fruto que ela tem. Diga, o que define uma pessoa é o resultado que ela dá, é os frutos que ela tem. Então, às vezes, eu sempre falo isso, eu digo assim, não adianta a gente dizer assim, quando alguém vir falar mal de alguém, olhe os frutos. Se a pessoa tem frutos, é o que Jesus falou. Tendo fruto, é porque está no caminho. Está entendendo? Diga amém. Amém. O verdadeiro líder, ele faz o que Davi fez, aproveita as oportunidades para desenvolver a liderança. Davi também recebeu uma oportunidade. Davi, quando recebeu a oportunidade, que todos sabem que eu estou falando aqui pegando alguns pontos da Bíblia. Quando Davi daí foi ungido, que Saul não entendeu nada e foi rejeitado, Deus mandou ungir Davi. Davi foi ungido, ele recebeu a oportunidade, e sabe o que ele fez? Quando ele foi ungido, ele correu e quis um lugar de destaque. Ele correu e disse, eu sou rei. Não. Ele continuou matando o leão, o urso. Ele continuou sendo fiel. Ele continuou adorando a Deus. Ninguém sabia das proezas de Davi. Só ele e as ovelhas lá no campo. Ele estava lá, adorando a Deus. Muitas vezes tem pessoa, ela quer ser vista. Ela quer que valorize o que elas fazem. Mas isso revela, sabe o quê? Que a pessoa não está fazendo para Deus, está fazendo para o homem. E aí ela vai se decepcionar. E aí se decepciona, o diabo entra. E é por isso que as pessoas se afastam. Davi, depois que ele foi ungido como rei, ele ficou 15 anos se preparando. Ele ficou 15 anos sendo ele tinha unção de rei. Mas ele não se achou que ele era alguma coisa, agora eu sou rei, não. A Bíblia diz que Davi esperou 15 anos sendo fiel a Deus, adorando a Deus, matando gigante, matando bicho, cuidando das ovelhas, sendo fiel ao seu pai, sendo fiel a Deus, seguindo princípios, porque muitas vezes Saul teve inveja e ciúme, tentou matar ele, porque Davi via ele crescendo, Saul via Davi crescendo, se destacando entre a multidão, mas Davi continuava sem se achar, continuava humilde e ciente de que o tempo certo ele ia ocupar a posição que Deus ungiu ele para ser. Aqui nós estamos vendo um paralelo aqui, perfis de homens, de dois homens, que passaram pela mesma escola, mas a diferença dos dois. Davi, enquanto ele estava lá no campo, lá por lá, na guerra, depois ele saiu, ele venceu algumas guerras, ele começou a liderar algum grupo de pessoas, foi liderando, ele foi ficando conhecido, conquistando o coração das pessoas, mas nunca ele ousou questionar ou falar da liderança de Saul. Nunca. E a Bíblia diz que ele conquistou um exército poderoso, sabe? Diz que os inimigos amavam e respeitavam ele. Ele não era rei,
1 Samuel 18:16. Porém, todo Israel de Judá amava Davi, porque saíam e entravam diante dele. Davi tinha liberdade de entrar e sair até mesmo de território inimigo. A Bíblia fala nesses textos que Davi formou um exército poderoso e o povo cresceu, floresceu, era abençoado na liderança de Davi. Mas agora eu te pergunto, Davi tinha algo assim, tipo assim, ó, agora eu ocupo um lugar de destaque? Não. Ele fez tudo isso meio que no anonimato. Ele fazia para Deus. Ele fazia com o coração. Agora, às vezes, como eu falei lá no início, tudo que aparenta ser não é. Porque quando uma pessoa aceita um título, ela esquece do propósito, do verdadeiro propósito. Nós precisamos entender que título, mais uma vez, repito, não define uma pessoa. Não é porque você não é um líder de célula que você não pode ser uma testemunha de Jesus e ganhar almas. Não é porque você quer deixar tudo para o teu líder e dizer assim, não, eu não quero me envolver. Não. Deus nos escolheu, amém? E tem planos com a nossa vida, por isso que você está aqui hoje à tarde. Por isso que você está aqui, porque você é um escolhido dele. Você é um escolhido, queira ou não queira, ele te escolheu, te trouxe aqui para te ensinar. Você sabe que quando... Agora eu estou indo mais... Aqui eu estou falando para quem conhece a Bíblia, que leu a história, tá? Senão ia ter que explicar. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, Saul foi desafiado da mesma forma que Davi. Saul foi desafiado pelo gigante. Mas a reação de Saul foi churumingar. Foi se assentar e ficar lá calado, chorando, dizendo, e agora o que vamos fazer? Eles tiveram, Davi e Saul tiveram as mesmas oportunidades também de desafiar, de lutar com o gigante. 1 Samuel 17:3. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte. No vale estava entre eles. Um vale estava entre eles. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejem. Olha só, o filisteu, o gigante, estava no monte de um lado e os israelitas estavam do outro lado. O filisteu, o gigante, diziam: dá-me um homem para lutar, eu quero lutar. Ouvindo então Saul e todo Israel, estas palavras do filisteu, do gigante, espantaram-se e temeram muito. Olha só, Saul aqui com medo, tremendo. Tá, agora te pergunto, ele não foi ungido por Deus? Ele não foi escolhido? Ele não era um homem de guerra, agora no momento? Um general, um rei? Era. Agora, por que ele estava com medo? Porque veio um gigante, agora ele vai chorar? Vai se lamentar? Gente, quando um líder age dessa forma, mediante uma dificuldade, não é só ele que perece, porque diz ali que o exército todo que ele liderava começaram a tremer de medo. Quando uma pessoa, ela não entende o porquê ela está ali, o propósito de Deus com a vida dela, não é só ela que perde, ela põe a muita gente a perder. Tem muita gente que quando ela vacila, ela leva muita gente junto. Mas a Bíblia nos fala que Davi
quando ele ouviu o gigante desafiar o exército, foi totalmente ao contrário do rei Saul. Ele não era rei. Ele foi levar comida para os irmãos dele lá na guerra e ouviu o gigante desafiar o exército. Quem está entendendo, diga amém. Ele não era ninguém, mas ele reagiu imediatamente. O que Deus quer dizer nessa tarde, meu querido, que você que está aqui, que ainda não é líder de célula, e que você se acha talvez até inferior àquele líder, aquela pessoa que está liderando você, quero dizer para você que você pode sim se levantar e enfrentar gigantes, porque você pode, porque é Deus que te fortalece. Não precisa você ser um líder para enfrentar. Davi não era nada agora até nesse momento. Ele só tinha sido ungido por Deus. Mas ele reagiu. O rei, o que aconteceu? O rei está com medo? Eu vou. O gigante desafia o povo. E Davi vai e diz: quem é esse incircunciso aí? Quem ele pensa que ele é? Davi era um pincher, desafiando um pitbull espumando pela boca. Ele tinha o espírito não tinha noção do perigo, mas ele sabia o Deus que ele servia. Quando você sabe o Deus que você serve, meu irmão, independente se você tem título, se você não tem, você pode fazer a diferença. A Bíblia diz que Davi era o menor da sua casa. Era aquele que ninguém acreditava nele, nem o pai, porque o pai colocava ele para cuidar ovelhas. Talvez você que está aqui hoje não é um líder ainda. Mas eu digo para você, tu já foi ungido, meu filho. Você não tá, só não chegou na posição. Então, independente se você está como líder ou não, você já foi ungido. Enfrenta o gigante, avança. Talvez é o medo, talvez é o preconceito, talvez é o complexo de inferioridade. Enfrente esse gigante, meu filho. Enfrente, derruba o gigante e corta a cabeça dele e saia para o abraço em nome de Jesus. Você não pode sair daqui hoje com uma mentalidade de que outros podem liderar e você não. E você que é líder, não pode sair daqui com uma mentalidade de que alguém te colocou como líder e agora você está aí dando muro em ponta de faca. Não. Se você foi ungido como líder, é porque Deus te escolheu. Deus tem planos e propósitos e quer ver resultado. E você que não é, você já sabe que ungido você já foi. Desde o dia que você disse: eu aceito a ti, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, estou aqui. Daí Jesus diz: agora vós sois a minha testemunha, vai e fale o que eu fiz por você. Então nós podemos falar. Amém? Olha só no versículo 23 do capítulo 17. Estando ele ainda, Davi falando com eles, eis que vinha subindo um exército, o filisteu guerreiro, Golias. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens, o homem que ferir esse gigante e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Olha só, aqui Davi já viu oportunidade. Gente, muitas vezes as oportunidades estão em nossa frente, mas nós não conseguimos ver, porque o nosso olhar está na nossa limitação. Ontem eu vi uma foto do irmão Ivo, ontem o pastor Roberto me mostrou. Essa foto o pastor Roberto tinha que pôr no telão, não constrangeu o irmão Ivo, mas glorificar a Deus.
Jesus Cristo. Eu perguntei para a irmã Marli, como que tu casou? E ele disse assim para mim: pastora, só por isso que Deus fez na minha vida que eu tenho que pregar a palavra e ser um líder e ser fiel a Deus. Eu disse: irmão Ivo, tu não tá 50 vezes, tu tá 100 vezes melhor, misericórdia. O que Deus faz na vida de um homem? Quando ele chegou, estava lá, né? Meu Jesus, eu olhei a foto e fiquei olhando, acho que uns 2 minutos, assim, pensando: mas quem é essa pessoa? Eu disse: mas tem uns traços, parece que é o irmão Ivo, mas não pode. Onde que está o irmão Ivo? Ah, tá ali, ó. E eu dizia, né, irmão? Falei ontem, né, irmão, pro irmão: mas não pode, mas não é o irmão Ivo isso aqui. O irmão Ivo não é, não. O irmão Ivo é um homem bonitão aqui, isso aqui tá acabado. E não é que era. Eu disse para o pastor Roberto, não foi o Eduardo que estava me mostrando. Eu disse assim: não, é o Ivo. Eu digo: não. Tinha que estar no telão, vocês iam ver como eu tenho razão. Gente, só pelo que Deus faz na nossa vida, o antes e o depois, já é motivo para nós sermos testemunho de Jesus. Quem concorda, diga amém. Ele disse: pastora, Deus me deu uma oportunidade. Só por essa oportunidade eu tenho que pregar a palavra de Deus. Oportunidades, irmãos, é chave de mudança. Talvez se o irmão ali não aceitasse a oportunidade na época de que Deus deu a ele, teria morrido, será, irmão? Depressivo, né? Só 4 palmos, irmão. 7 palmos embaixo da terra. Estava muito raso, irmão. Oportunidades mudam a nossa vida. Davi viu oportunidade aqui. E ele pergunta: o que vai acontecer com quem matar o gigante? Vai casa com a filha do rei e tal. Talvez. Davi nem pensou muito na filha do rei. Davi pensou: é minha oportunidade agora. Gente, desafios que Deus nos coloca no nosso caminho é oportunidade de crescimento. Liderar é oportunidade de crescimento. Quem não quer liderar está perdendo a oportunidade de crescer. Nós sempre ouvimos aqui as oportunidades que pessoas tiveram aqui, que hoje são líderes, são pastores. Misericórdia! Antes. E agora estão lá crescendo. Talvez você venha aqui, você está aqui, e você está rejeitando oportunidades de crescer. E ter medo de liderar. Talvez o medo que você está vendo, o que você está enxergando é um gigante. Diga para você mesmo: olha aqui, quem é esse incircunciso que ousa me desafiar? É minha oportunidade de crescer, é minha oportunidade de mudar, é minha oportunidade de liderar pessoas para Cristo, é minha oportunidade de ser conhecido lá no reino. Sabe, nós precisamos valorizar as oportunidades. A vida de Davi foi transformada quando ele abraçou a oportunidade. Saul e Davi tiveram oportunidades. Saul não entendeu, brincou, fazia tudo do jeito dele, não valorizou e perdeu. Mediante colocando oportunidade, sempre as pessoas têm oportunidade, sabe? É a reação da pessoa mediante uma oportunidade que a gente descobre quem ela é. Sabia disso? Pastor, que tipo assim? Como assim? Por exemplo, pastor lança um desafio para você. É uma oportunidade de você crescer. O líder lança um desafio para você ser líder. É uma oportunidade de você crescer. Conforme você se comportar diante daquela oportunidade, você traça o teu futuro. Se você não aceitar, não querer, recuar, ter medo, vai ficar. Davi só ficou conhecido mesmo depois que ele matou o gigante. Não foi só pela unção.
A parte que você tem que fazer, você tem que fazer. Ele foi rei porque ele recebeu a unção. Mas meu filho, ele matou gigante. Ele liderou exército. Ele fez a parte dele. Quem quer fazer sua parte aí? Davi não viu o gigante, Davi viu a oportunidades. Temos que aprender como Davi. Não basta conhecer a história de Davi, que todos nós conhecemos, irmãos. Todos nós conhecemos, todo crente conhece. Todos. Se nós quisermos se destacar em áreas da nossa vida, nós temos que aproveitar as oportunidades, ver dificuldades como oportunidade, superar as oportunidades, superar as dificuldades, sabe? Tirar proveito daquelas situações difíceis, olhar e dizer, não, eu aprendi, eu cresci, eu evoluí, e ir avançando, sabe? Ir avançando. Às vezes, precisamos sim admitir fraquezas, mas admitir as fraquezas aos pés de Jesus, não para outras pessoas. E aos pés do Senhor, dizer, Senhor, eu estou tendo dificuldade, eu não estou conseguindo, eu tenho medo, eu não quero aceitar essa responsabilidade, mas eu sei que é uma oportunidade que o Senhor está me dando, então eu admito as fraquezas aos pés do Senhor, eu volto um pouquinho, sabe, me renovo e continuo avançando. Amém? Davi foi 15 anos na peleia, na luta, na preparação. Mas ele se preparou e ele ocupou um lugar que todos nós sabemos, o lugar que ele chegou. Que Israel nunca foi tão bem sucedido e cresceu tanto e prosperou tanto como foi quando Davi reinou. Mas quem era ele? Ninguém, sabe? E ele tinha limites, muitos limites. Como Saul tinha os seus limites, Davi tinha limites. Davi tinha limites por ser o mais novo, por ser o mais pobre. Davi tinha os limites pela família que ele tinha. Davi tinha limites porque ele ainda não era o rei, mas ele rompeu esses limites. Eu gostaria que nesse seminário, você que acha que você não pode, e que você às vezes está focado em alguns limites, algumas circunstâncias, eu digo para você que quando eu pedi para o Espírito Santo que palavra que era para transmitir nessa tarde, o Espírito de Deus falou, eles precisam, você precisa romper limites que você sabe que são limites que te impedem de avançar. Eu não sei quais são os limites. Saul tinha limite, né? Sim, limites de ganhar coisa fácil. Então ele ganhou as coisas fácil. Isso já era quando a pessoa recebe tudo de mão beijada. Mas quando ela tem que pelear, lutar, conquistar, é diferente. Eu quero que você se coloque em pé.